Meus irmãos, graça e paz, que Deus os abençoe. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. O conteúdo que eu estou trazendo aqui é algo muito forte para que você possa deixar a sua opinião. Se você crê no poder da oração, convido para que você deixe o seu comentário aqui de pedido de oração, até mesmo pessoa que precisa de oração, você, de onde você fala, qual cidade, estado e país. Coloque aqui embaixo de onde você está nos assistindo. De madrugada até 2 horas da manhã, eu vejo os nomes e apresento. Tem pessoas contando bênção. Tem pessoas contando bênção é porque Deus tem respondido a oração por misericórdia. Deixe aqui e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deixa o teu like, o teu joia. A plataforma está difícil para poder entregar e preciso que você nos ajude a romper essa dificuldade com o seu joia, com a sua inscrição e com o seu comentário, o seu compartilhamento. No final desse vídeo, eu faço uma oração ao teu favor. Preste bem atenção, pastor Marcelo de Carvalho, ele vem falando algo aqui muito forte, ele vem dando um despertamento para o Brasil, algo que vai vir, ele garante isso, porque ele teve uma experiência com Deus. Se você não concordar, eu te respeito, mas preste bem atenção e deixe a sua opinião. O link do canal do Servo do Senhor vai estar aqui embaixo na descrição. Se você precisa de uma renda a mais no teu orçamento, de 100 a 600 reais, eu te convido para você clicar nesse link aqui embaixo da irmã Garcia. Ela precisa de pessoas para trabalhar. Você pode conseguir de 100 a 600 na tua casa, com o seu celular, com a sua internet e em 24 horas. Clique no link, pergunte, se for válido, você vai fazer parte dessa renda a mais. Preste atenção nesse vídeo, deixe seu comentário, tem um botão aqui embaixo, seja membro do canal, não tem fidelidade, mas vai nos ajudar muito. Veja esse vídeo. Então eu quero começar essa live falando algo para vocês que eu nunca falei. Respondam para mim na live por que é que vocês creem que eu sou o profeta. Respondam para mim aí na live. Quem quiser pode responder, eu vou ler. Seja sucinto e objetivo. Por que que você crê? Ah, eu creio porque você tem que ter um fundamento para crer naquilo que eu profetizo. Respondam para mim e eu quero começar a explicar algo que eu nunca falei para vocês. A irmã Margarete foi uma das primeiras que comentou aqui, ó. Porque as profecias se cumprem. Porque aquilo que eu profetizo se cumpre. Lembra da questão dos ataques nas escolas? Lembra das rachaduras e crateras? Lembra da perda da eleição pelo 01 contra o Lula lá atrás, quando todo mundo dizia, milhares de profetas na internet diziam que o 01 ia ganhar, profetizaram falsamente e eu fui o único que disse que não? Lembra disso? Lembra da profecia das bandeiras vermelhas que eu mostrei em muitos lugares desse país? Pois é, as pessoas não creem que eu sou profeta do nada. Preste atenção, porque eu vou falar para você algo que eu nunca... Ó, a irmã Graça já dá uma outra resposta, porque tive visões e sonhos com o pastor Marcelo. Amém? Muitas pessoas com motivos. Ninguém chega assim, ó, eu vou crer neste profeta. Não. Ela tem que ter um motivo. Ou Jesus tem que ter mostrado a ela, ou ela tem que constatar com os olhos que tudo aquilo que aquele homem fala se cumpre. Amém? Senão, não há porquê a pessoa crer. Você não crê por crer, porque há milhares, há milhões de pessoas que se dizem profetas, mas não têm o seu respeito nem a sua fé. Então por que você crê? Porque você vê as profecias se cumprindo. Eu listei 5, poderia listar 30 profecias se cumprindo, que se cumpriram, estão se cumprindo, né? Os lobos solitários está acontecendo agora, né? Terceira Guerra Mundial, a mochila de emergência, o curso de sobrevivência que eu dei lá em 2022, agora a França está dando milhares de profecias que eu disse, espere o tempo passar, espere isso aqui, tic-tac. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero começar essa live explicando para você que me acompanha, para você que crê no que eu falo, preste atenção, para você que acredita, para você que é um escolhido, simples e reto, para você que é um escolhido, porque se você não é um escolhido, você não crê. Constantemente você assiste os meus vídeos, constantemente você assiste as minhas lives e você vê eu dando muita ênfase. Eu profetizei, olha o que eu profetizei está se cumprindo. Olha, Deus fala, Deus cumpre, Deus mostra, frases que eu uso constantemente. Olha, aqui primeiro você ouve a voz de Deus e depois é que vira a notícia. Aí que você que me assiste, você que já crê em mim, você que já viu as profecias e vê as profecias se cumprindo, você muitas das vezes pode ter pensado assim. Escuta bem, quero que você preste bastante atenção agora.
Eu acho que o pastor Marcelo, eu acho que o profeta quer um pouquinho de glória. Eu acho que o profeta, ele se acha um pouquinho. Eu tenho parentes que eu tenho certeza que pensam assim de mim. Escuta bem. Eu acho que ele é meio cheio. Até acreditam, mas acham que talvez a pessoa possa ser meio cheia. Cheia de si mesmo, sabe? Eu sou o tal. Escuta bem. Que creem, parentes que creem, mas ao mesmo tempo fica aquela casquinha na orelha assim. Tudo bem, ele profetiza e acontece, mas ele é meio cheio. Sabe assim? Escute bem. Talvez você já pensou, assistindo meus vídeos, assistindo as minhas lives, poxa, o pastor faz questão de dizer várias vezes que ele profetizou, o pastor faz questão de dizer várias vezes que ele disse, o pastor faz questão de dizer várias vezes que ele havia profetizado há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, tudo que ele faz, ele fala assim. Aí eu pergunto para você, o irmão Pedro diz, eu não penso assim, mas muita gente pensa, irmão Pedro, e eu não condeno quem pense. Mas por que você já nunca parou para pensar o seguinte, por que é que o pastor faz assim? Tudo que eu faço tem um propósito, tudo que eu falo tem um propósito. Eu não sou um cara burro, eu não sou um cara desinteligente, para saber que quando eu faço dessa maneira, muitas pessoas vão pensar assim, se acha também, né? Se acha. Tudo bem, é verdade, ele profetiza e acontece, mas ele gosta de... Sabe assim? Quando eu profetizo assim, falo assim, reitero em todo vídeo, em toda live, e mostro o cumprimento das profecias, muitos de vocês talvez podem ter pensado isso. Eu não os condeno se pensaram assim. Mas tudo que eu faço é proposital. E por que é proposital? Eu faço uma pergunta para vocês. No mundo existem mais verdadeiros ou falsos profetas? Falsos profetas. É só ver a eleição de 2022, quando milhares profetizaram que o 01 ia ganhar, ficavam de verde e amarelo, fazendo carreata, passeata, enganando o povo. Enfim, há milhares de falsos profetas. Mas há raridade de verdadeiro profeta. Então pensa num cenário como esse. Você acha que quem é verdadeiro precisa manifestar que é verdadeiro ou não precisa, já que quase todos são verdadeiros? Não, quase todos, 99%, 98% são falsos. Exatamente, irmã auxiliadora, são falsos. Então, se todos, a maioria, quase todos são falsos, há uma necessidade de se destacar, porque as pessoas, os ouvintes, as ovelhas, os cristãos, eles já estão desiludidos de profecia, eles já estão desiludidos de profetadas. É profetada na igreja, é profetada em congresso, é profetada na internet, é milhões de profetadas de todas as maneiras, de todos os lados. Então, quando alguém diz, ei, essa profecia é verdadeira, tá bom, só mais um... Então há uma necessidade. Você que já me acompanha, você não tem essa necessidade de ouvir isso. Mas você deve entender que não é só você que está aqui. Quando você chegou, você precisou olhar, você precisou analisar, você precisou ver, você precisou parar na frente do teu computador, do teu tablet e dizer assim, eu vou analisar esse cara aí. Eu vou ver esse cara aí primeiro. Vou ver se o que ele fala se cumpre. Falou tal coisa, vou esperar um tempo. Se cumpriu, ó. Entendeu? Você precisou fazer o teu discernimento espiritual, realizar o teu discernimento espiritual. Mas aqui há pessoas velhas, ou seja, de tempo aqui, e há pessoas novas entrando aqui o tempo inteiro. Há novas pessoas se inscrevendo, assistindo vídeos, assistindo lives. Essas pessoas, elas não sabem o que você já sabe. E aí tem um outro lado. Quando há uma exceção no meio de uma regra, ou seja, um verdadeiro no meio de 98% falso, há necessidade de se haver um destaque. Há necessidade de explicar para a pessoa o que a pessoa não sabe. Meus queridos, eu quero explicar algo para vocês. Eu não preciso de aprovação de ninguém. Eu não estou aqui por aprovação de ninguém. Eu não preciso, porque eu tenho a aprovação do maior de todos. Ele me escolheu e eu sou grato a Deus. Eu já sei disso. Eu não preciso me convencer disso. Mas Jesus quer que outras pessoas, que não você que já sabe, saibam também disto. E isso, naturalmente, incomoda falsos profetas e incomoda pessoas que têm o ego e a vaidade muito aflorada. E invejosos, ciumentos, isso é normal.
certo? Mas para você entender que nada é feito à toa. Eu vou dar um exemplo para você. Eu acabei de ler um texto para você, quando Jesus, o próprio Jesus, atravessou um momento de incredulidade. Ele era o Deus encarnado, ele veio enviado pelo Pai, ele se fez carne, ele habitou entre nós, mas as pessoas olhavam, os próprios irmãos, escuta, tu não diz que tu és o tal, vai lá então e manifesta. Se tu quer ser conhecido, eu acabei de ler para vocês, se você quer ser conhecido, vai lá e faz isso aí no meio dos teus discípulos lá. Os próprios irmãos de Jesus falaram isso para ele. Disseram, olha só, ele estava andando pela Galileia, estava próxima à festa dos judeus e disseram aos seus irmãos, sai daqui, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que quer ser conhecido, mas faça alguma coisa em oculto, Jesus. Então, eles não disseram assim, ó, já que tu fazes essas coisas, Jesus, manifesta-te ao mundo. Eles disseram, se tu fazes isso mesmo, se tu fazes, condicional, eles não estavam acreditando, se tu fazes essas coisas, vai lá, manifesta-te ao mundo, fala lá com os fariseus, com os doutores da lei, com os escribas, com os religiosos, vai lá. Porque a Bíblia diz, nem mesmo seus irmãos criam nele. Ora, os judeus procuraram na festa e havia grande murmuração entre o povo. Uns diziam, ele é bom, outros diziam, ele é mau, ele engana o povo. Jesus, ele atravessou esse momento de incredulidade no seu ministério, nos seus milagres, como profeta, porque a Bíblia diz que Jesus era um profeta, certo? E ele teve que lidar com isso. Ele teve que fazer milagres em vários lugares para que as pessoas... Olha, mas esse cara aí faz coisa que ninguém faz. Fala coisa que ninguém fala. As coisas que ele fala acontecem. Então Jesus, pouco a pouco, foi destruindo a incredulidade daqueles que eram escolhidos e, ao mesmo tempo, gerando a fúria, a inveja dos fariseus, dos escribas, dos religiosos da época. Então havia dissensão sobre quem era Jesus. A própria Bíblia diz isso no versículo 43 do Evangelho de João, capítulo 7. A Bíblia diz assim, ó, e havia entre o povo dissensão por causa dele. Uns amavam, outros odiavam. Uns acreditavam, outros achavam ele um falso profeta. Jesus passou por esse momento. Em Mateus 13, a Bíblia vai registrar que Jesus, chegando na sua pátria, se ensinava na sinagoga, de sorte que eles se maravilharam. E aí, vinha de novo os incrédulos e disseram, esse aí não é o filho do carpinteiro? Escuta aqui, esse aí não é. A mãe dele não se chama Maria, aquela Mariazinha ali. Os irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Esse cara a gente conhece, esse cara daqui. Pelo amor de Deus, estão dizendo que ele é profeta, estão dizendo que ele é Messias. Vai arrumar uma enxada para capinar? Esse é o filho do José? E aí Jesus disse, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. Se eu estivesse falando aqui com inglês, em inglês ou em francês, essa aula vale ouro. Talvez muita gente juntaria mais dizendo, meu Deus, olha um francês, está profetizando para o Brasil. Mas eu sou um brasileiro profetizando para o Brasil. Não há profeta sem honra, a não ser aquele que está na sua própria pátria. Então, quantas vezes, quantas pessoas que me seguem veem eu profetizar? Ele fala que ele profetizou, ele fala, mas se eu não falar, aquele que está chegando agora não vai saber. Você já está a tempo, você já sabe. Você que já está aqui há muito tempo, você já conhece, você já vê as profecias se cumprindo. Mas você se esqueceu que há muitas pessoas que precisam ser alcançadas, que vão ser alcançadas, que vão ser escolhidas. Por isso, eu preciso me manifestar ao mundo. E eu preciso dizer, lembra que eu profetizei no dia tal, no mês tal, no ano tal? Está aqui, ó. Olha só se cumprindo aqui, ó. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Jesus não vai fazer, porque Jesus me deu a profecia. Outra pessoa. Então, muitas das vezes, o próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios, ele diz o seguinte, presta atenção. O próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, quero ler para vocês aqui. O próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, não sou eu o apóstolo, Paulo também, o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos primeiros dias. Não sou eu o apóstolo, não sou livre, não vi a Jesus Cristo, nosso
Paulo enfrentando a incredulidade deles. Não sois vós, vocês não são a prova da minha obra no Senhor? Não é templo, não é parede, não é CNPJ. Vocês, pessoas, se eu não sou apóstolo para outros, beleza, ele está dizendo. Mais ou menos para vocês eu sou. Porque vocês são o selo do meu apostolado. Vocês são a coroa do meu apostolado. É a prova viva, está aqui, ó. Essa é a minha defesa para aqueles que falam mal de mim, que me condenam. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu quase o Novo Testamento inteiro, enfrentou essa incredulidade. E teve que batalhar contra ela. E teve que argumentar contra ela. E teve que mostrar que era escolhido de Jesus. Ele disse, escuta aqui, ó, vocês não sabem, vocês não lembram que eu tive a visão do Senhor Jesus? Vocês esqueceram que eu tive um encontro pessoal com Jesus? Como nenhum outro teve lá na estrada de Damasco, vocês esqueceram disso? Mas aí, quando alguém que tem o ego meio inflamado, uma vaidadezinha, às vezes queria ser o papai, a dizer, esse cara se acha, esse cara é um arrogante, esse cara é um prepotente, esse cara, ele quer ibope, eu profetizei tal dia, eu falei que ia acontecer. Querido, querida, eu só faço isso porque há um propósito para isso ser feito. Porque senão eu não precisaria fazer isso. Eu já sei quem eu sou em Deus. Eu já tenho a aprovação do meu Jesus. Eu já tenho a coroa do meu Jesus. Eu tenho a aprovação dele, eu não preciso de aprovação de homem nenhum. Mas o Senhor quer escolher pessoas ainda que vão ver com seus olhos um profeta verdadeiro na terra. E para isso alguém precisa abrir a boca. Eis aqui este que vos fala que necessita abrir a boca. Então quando alguém olha e pensa assim, eu acho que ele se acha, hein? Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Teu coração às vezes está muito cheio de humanidade, cheio de vaidade. Você às vezes é competitiva. Eu não estou falando para as minhas ovelhas, mas para você que às vezes pode ter pensado isso. E é natural, eu não condeno, viu, quem pensou isso. Não condeno. É uma coisa que pode acontecer. Porque você que sabe, que acompanha direto, você vê, pô, ele sempre fala isso. Poxa, ele sempre repete isso. Pô, ele sempre mostra as profecias que ele falou. Ué, se eu não mostrar, quem vai mostrar? Se eu não mostrar ao mundo, quem vai mostrar? Eu preciso mostrar, tá vendo? Aqui é um profeta verdadeiro. Significa que Jesus está aqui. Se você seguir o que sai desta boca, você será abençoado. Você vai ver que o Brasil será invadido, que haverá uma fome bíblica, que haverá um tsunami que vai atingir muitos países no mundo, que não haverá mais igreja nenhuma aberta no Brasil, que as igrejas vão fechar, que seremos perseguidos, os vermelhos de olhos puxados e os árabes lá do Oriente Médio, grupos terroristas, eles vão entrar aqui, vão tomar o nosso país. Você vai ter que pegar uma Bíblia e enterrar, porque senão você vai ser preso ou coisa pior vai acontecer. Eu já das mais de 50 profecias que eu já dei. Então eu preciso te dizer, olha, eu profetizei, viu? Olha, eu falei, viu? Olha, eu disse. Olha, Jesus mostrou. Olha, Deus fala, Deus cumpre, Deus mostra. Olha, primeiro você ouve a voz de Deus e depois é que aparece a notícia. Olha, antes da Terceira Guerra Mundial eu falei, por quê? Porque tem muitas ovelhas que ainda vão entrar nesse aprisco. Há muitas ovelhas que ainda vão fazer parte desse rebanho. A pessoa está chegando, quantos inscritos novos, quantas pessoas... Chega aqui e diz, meu Deus, mas quem é esse cara? Vou escutar o que ele tem para falar. Eu vou dizer o que ele... Vou ouvir o que ele tem para dizer. Vou ver o rol das profecias que ele já deu. Então ele está ali num processo de convencimento pelo Espírito Santo. Mas há uma boca que prega. Há uma boca que mostra. Há uma boca que revela. Há uma boca que comprova. Entende? Então, para que você nunca pense que eu preciso de aplausos humanos, que eu preciso de reconhecimentos humanos, que eu preciso da aprovação alheia. Papai aqui não precisa. Papai não precisa de ibope, não precisa de
de aplausos, não porque eu sei que não é o que sou eu, é o que está em mim. Agora, o porquê está em mim, Jesus me escolheu. E porque ele me escolheu, com certeza ele viu diferença em mim para não ter escolhido outro. Quando ele chamou Davi, ele disse, olha, eu vou escolher, é esse, não, é esse, não, é esse, Jessé, não, é esse, qual que é? Tem mais nenhum menino aí, não tem mais nenhum mancebo, acabaram-se os mancebos, ó, tem um lá no pasto, tá lá, ó. Tá cuidando da ovelha, manda chamar. É esse aqui. Homem segundo o meu coração. Há sempre um motivo pelo qual Deus escolhe. Você já imaginou Elias e os profetas de Baal? Quantos profetas de Baal tinha? Responde aí para mim. Respondam aí no chat. Quantos profetas de Baal? A Bíblia diz em 1 Reis 18, 22. 450 homens. E Elias foi chamado por Acabe de perturbador de Israel. Todo profeta perturba um pouquinho quem tem dor de cotovelo, né? Acabe disse para Elias, és tu perturbador de Israel? Ele disse, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor. Agora, pois, faz o seguinte, manda reunir-se a mim e todo Israel. Olha o Elias aparecido aí. Olha o Elias que se acha. Faz o seguinte, ô Acabe, chama a galera aqui, ó, pro Monte Carmelo. Todo mundo eu quero aqui agora, todo mundo. Quero os 450 que ficam falando mal de mim. Quero eles aqui. E quero mais 400 profetas de Azerá, todos aqui, ó. Todos os que comem na mesa da Jezabel, quero todo mundo aqui. E quero que convoque todos os filhos de Israel. Eu não estou contente só com os 450 de Baal, nem com os 400 de Azerá. Eu quero público, eu quero plateia para mim. Porque tu está me acusando que eu sou perturbador, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que eu sou profeta verdadeiro. Então chama a galera, vão todo mundo para o Monte Carmelo. Então, Elias chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão coxar entre dois pensamentos? Aí Elias faz uma proposta, olha só, nos dê 2 bezerros, e escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, e porém não coloquem no fogo, e prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Se fosse hoje, sabe o que as pessoas diriam para o Elias? As pessoas diriam assim, Elias, esse Elias se acha, né? Esse Elias quer se aparecer, né? Olha só, Elias está querendo se aparecer. Ah, ele quer ibope, ele quer dizer que ele é o profeta. Elias está fazendo uma proposta. Se fosse hoje, ô Elias, como algumas pessoas às vezes falam para mim, tu não precisa ficar dando tanta explicação. Simplesmente, pastor, profetiza e fala as coisas. Não, eu preciso, porque há pessoas que ainda precisam crer. Elias chamou os 450 de Baal, os 400 de Azerá, mandou todo Israel ir para o monte e disse assim, ei, galera, agora é o seguinte, eu sou perturbador, né? Vamos pro pau aqui, ó, vamos ver quem é o verdadeiro. Aí alguém encosta no Elias, o funcionário do Elias, ô Elias, acho que tu tá, né, querendo se aparecer, né, Elias? Por favor, né? Não precisa disso daí, né? Tu não precisa dar satisfação pro povo, tu não precisa provar quem tu é. Deus conhece que tu é. Tu dá muita explicação, Elias. Tu vai fazer a obra de Deus e deu. Tu não precisa ficar se justificando, como algumas pessoas dizem. Tu não precisa. Quem quer crer, que creia. Quem não crê, que não creia. Elias não fez assim, não. Sabe o que Elias fez? Elias, não. Vamos pro pau. Vamos ver. Porque estão dizendo que eu sou perturbador de Israel. Aí eu estou vendo 450 falsos de um lado, 400 de outro. Ô Elias, por favor, dá licença. Vai arrumar o que fazer. Tu está querendo... O que é? Ibope? Adoração? Tu quer provar para quem? Quem é teu, Elias? Quem Jesus escolheu para crer em ti, já vai crer, não se preocupa. Quem não quiser crer, Elias, amém. Simplesmente dá a tua profecia, Elias. Simplesmente profetiza, Elias. Tu profetizou já a chuva do tamanho da mão de um homem, tu é o cara. Tu não precisa fazer isso aí. Elias, por favor, tu é homem de Deus.
Tu tá querendo se achar, parece, que tu falou, agora tu quer mostrar que tu tens o Deus verdadeiro, só tu és o cara. Pedir fogo do céu, mandar pegar um bezerro. Elias é que fez a proposta ainda. Elias é que fez a proposta ainda. Diz, olha, pega um bezerro para vocês, um bezerro para mim. E vamos ver agora. Se fosse hoje, Elias ia ouvir as mesmas coisas que às vezes eu acabo ouvindo. E não condeno. Alguns irmãos, bem, pastor, não precisa. Quem não quer que creia. Quem não quiser crer que não creia. Não precisa se preocupar. Não se justifica tanto. Elias ali queria se justificar. Elias ali queria se dar uma de, como está na moda na internet, uma de amostradinho. Esse Elias, ele é muito amostradinho. Aí sabe o que aconteceu? Ora, começa a pedir fogo. Cadê o Baal? Tá no banheiro? Tá dormindo? Tá passeando? Isso aí não é coisa de homem de Deus. Me desculpe, Elias está zombando. Elias está escarnecendo. Não, aí já Elias, tudo bem, ele até pode ser de Deus, ele até pode ser um homem correto, que Deus escolheu, mas escarnecendo dos outros profetas, escarnecendo dos profetas de Baal, tirando sarro. Não, aí já eu até gostava do Elias, até achava o Elias legal. Elias fez o desafio, quis dar uma de amostradinho, desafiou a todos, não parou de se justificar para mostrar que ele realmente era o verdadeiro e ainda envergonhou a todos, 850 homens mais todo Israel. E se fosse hoje, como eu disse para você, diria, para Elias, deixa para lá. Parece que tu quer glória. Tu quer, agora só tu vai orar. E para que isso, Elias? Não há necessidade. Deus conhece quem tu é. Deus conhece. Não precisa, Elias. Então, quem me vê falar, não sabe que o propósito é alcançar novas vidas. É saber, essas pessoas saberem o que você já sabe. E há um outro propósito também. Eu não faço nada sem propósito. Eu não falo nada sem um propósito divino. Isso incomoda muita gente. Mas são profetas de Baal, são profetas de Belial, são profetas de Azerá. Então ponha algo no teu coração. Pastor Marcelo de Carvalho, Noé, José, Moisés e Paulo. Pastor, o senhor testifica de mim mesmo? Negativo. Essa live não é uma live de autopromoção. Essa live não é uma live de autopropaganda. Essa live não é uma live de eu testificando de mim mesmo. Esta live é uma live onde Jesus, o próprio Deus, está falando por essa boca e vai testificar quem ele chamou para guiar um povo até o arrebatamento da igreja. Em meio à guerra, em meio ao caos, em meio à escuridão, em meio à falta de comida, em meio à matança. Exatamente. Este que vos fala vai guiar você. E você que ainda não foi convencido, e você que ainda está no processo de crer, se Deus te concedeu crer, você vai crer. Mas alguém precisa pregar. Amém? Os irmãos olhavam para Jesus, esse aí, se tu fazes, vai lá, faz lá. Se, não é? Já que tu fazes, é se tu fazes. Então, quando você vê Noé, José, Moisés e Paulo e João dos últimos dias profetizando, falando, eu profetizei, está aqui, e mostrando, fala, cumpre e mostra, saiba, é um evangelismo. Para mostrar que ainda há Deus verdadeiro, que ainda há Deus de Elias, lá dos primeiros dias, também age neste Elias dos últimos dias. Pastor, o senhor está se auto-intitulando? Não, eu já mostrei em várias lives, corra as lives atrás, quando Jesus me deu esses títulos. É para você que crê, amém? Então, para que você saiba que esta live não é uma live de autopromoção, de autopropaganda, de autoexaltação, porque eu não preciso do teu louvor, nem da tua glória, nem do teu reconhecimento e nem do teu aplauso. Porque eu sou um vaso de barro.
o precioso, o magnífico está dentro desse vaso. E eu preciso avisar ao mundo que aquele precioso lá do Elias está aqui dentro. E quer te salvar até o arrebatamento. E eu preciso te avisar disso. Tá certo? Então, eu nunca falei isso para vocês, mas pela primeira vez eu trago aqui uma informação muito importante. Que o pastor, ele não tem autoestima baixa, não precisa de aplausos, nem de reconhecimento e nem quer se autopromover. Mas sei o porquê faço. Sei o porquê Jesus me mandou fazer assim. E sei onde isso irá alcançar. Tá bom? Então, cada vez que você vê este profeta dizendo, eu falei, eu profetizei, eu disse em todo vídeo, em toda live, mostrando, ó, lembra disso, lembra daquilo, ó, lembra que tal data, eu profetizei. Isso é repetido exaustivamente, você já sabe. Mas tem um camarada que está abrindo aquele vídeo pela primeira vez e dizendo assim, meu Deus, quem é esse cara? O cara disse que profetizou. Olha, quando será? Quando que ele profetizou? Está dizendo que se cumpriu, olha só, eu vou ver mais um vídeo desse cara aqui. Eu vou ver mais uma live desse cara. Olha como Deus usa esse cara. Meu Deus, será mesmo? Hoje tem tanto profeta falso. Não, mas eu vou dar mais uma olhada. Vai passar pelo processo que você já passou, já foi escolhido e já está aqui. Amém? Agora eu quero fazer uma oração ao teu favor. Pai, abençoa, proteja, guarda, livra. Venha, Senhor, abençoando de uma forma grande e maravilhosa todos os nossos inscritos e aqueles que não são nossos inscritos. Quem são mantenedor do canal e quem não são. Quem vai pegar o código QR Code, a chave Pix para ser um semeador da boa semente e quem até mesmo tem apresentado, orado por esse ministério, por esse canal. Senhor, abençoa, repreende toda a retaliação, toda a praga, toda a maldição, todo o olho gordo, todo o levante de Satanás. Senhor, sela com o teu sangue, dê o grande livramento, dê cura, livramento. Quem está desempregado, abre porta do impossível, prepara a mesa farta, multiplicação. Toda perseguição que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço a ti agora, confirma a grande bênção e a vitória e o livramento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o teu like, deixa o teu joia, que é muito importante para o canal. Quando você faz isso, você ajuda a destravar esse algoritmo que não está levando conteúdo para ninguém. E precisamos da sua mão estendida. Vai mais 2 vídeos aqui, deixa o teu like, o teu joia. Se você tem Instagram, me ajuda a crescer no Instagram e Deus vai te recompensar. Olavo Amaral, você vai me achar lá no Instagram. Me ajude a crescer nessa plataforma, para ter mais uma plataforma aí, para poder estar trabalhando. E no demais, peço novamente, deixa o teu like. Que Deus te abençoe. Tudo que você colocar as tuas mãos abençoado será. Até o próximo conteúdo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor.